Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz está na presença de Deus. Deixa eu ver, levanta a mão. Glórias a Deus. Confesso para os irmãos que hoje eu não estava muito bem, né? Não consegui nem trabalhar depois do almoço, tive que ir para minha casa, ficar em repouso. Tive que ir no hospital agora à tarde, tive que tomar uma injeção, um remédio ali. Mas o corpo pode até padecer, mas o que não pode padecer é a nossa alma. Amém, igreja? Aleluia. Você não pode deixar de vir para a igreja porque o seu corpo não está bem. Muitas vezes a gente deixa, as coisas de Deus em segundo plano. Mas coloque sempre as coisas de Deus em primeiro lugar, amém? Aleluia. Não pode a maneira que você estiver, sempre se esforce em estar na casa do Senhor. E assim como o salmista diz, eis que me alegrei quando me disseram, vou à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, o livro do profeta Neemias, no seu capítulo de número 1, no seu verso 1 também. A palavra de Deus vai nos dizer que aonde estiver 2 ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. A mesma palavra também vai dizer que se você fechar a porta do seu quarto, falar em secreto com Deus, ali também o Senhor se faz presente. Porque Deus se apresenta para um, Deus se apresenta para 2, e Deus também se apresenta para uma multidão inteira. O Espírito Santo de Deus já está neste lugar. Quem achou, diga amém. Aleluia. Jesus é livre. Neemias ora a Deus é o título da mensagem. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, aleluia, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Se assente glorificando o nome do nosso Senhor. Eu quero ser breve nessa pregação. Eu quero introduzir o contexto desta pregação nessa noite. Eu quero ser rápido para não cansar a igreja. A palavra de Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, vai falar agora que um homem chamado Neemias, esse Neemias agora filho de Acalias, a palavra vai dizer que ele então levantaria os muros de Judá, os muros de Jerusalém, isso, porque após a morte de Davi, Salomão então assume o trono. Após a morte de Salomão, então agora as nações são divididas em 10 tribos e mais 2 tribos. A palavra vai nos dizer agora, meu querido irmão, que uma tribo era a tribo do norte, sim.
norte a tribo capital Samaria, e as outras 2 tribos era do sul, capital Jerusalém. A palavra vai nos dizer agora que pelo profeta Jeremias agora anunciou o cativeiro de Judá, pois agora o reino do norte já se encontrava cativo. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor. A palavra vai dizer que o profeta Jeremias anunciou agora o cativeiro pelo pecado do povo de Jerusalém. E agora Jeremias também anunciou que Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor, meu querido irmão e minha querida irmã, o império neobabilônico agora subiria para ganhar força em Jerusalém. E agora Nabucodonosor subiria em 605 AC. E agora ele levaria agora ali os descendentes dos príncipes, aqueles homens cultos, aqueles homens a qual ele escolheu para fazer parte ali e se apresentar perante ao seu exército, perante a sua presença. A palavra vai dizer que Nabucodonosor também, ele sobe a segunda vez contra Jerusalém em 597 AC, e depois pela terceira vez ele sobe em 586 AC. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra vai dizer que Nabucodonosor, pela sua arrogância, pela sua prepotência de se achar maior do que o Criador, maior do que aquele que tinha o criado. Sabe qual é o mal do ser humano, da raça humana hoje? É o missionário dele, é ele se achar maior do que o Criador. A criatura se acha maior do que o Criador. Tem muita gente se achando maior do que Deus. Tem muita gente soberbo, achando porque tem um bom status financeiro, porque está bem sucedido, porque tem um bom emprego, é empresário, ele não precisa de ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que se diminuir para que você possa crescer, porque aquele que não diminui perante Deus, então Deus o rejeita. A palavra vai dizer, meu querido irmão, que Nabucodonosor agora pagaria um alto preço pela tua soberba. Ele seria levado para passar 7 tempos como um animal. Nabucodonosor sairia do trono para viver igual um animal. Tem muita gente que Deus exaltou, mas também tem muita gente que Deus tirou do trono. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A palavra vai nos dizer então que após os 7 anos se passarem, Nabucodonosor retorna a sentar no seu trono, no seu império neobabilônico. Mas agora ele já está mais humilde, mas agora ele entendeu o recado de Deus na vida dele. Agora ele sim entendeu que para chegar a Deus e para ter tudo que Deus deu para ele, é porque Deus então tinha o escolhido e dado a permissão para Nabucodonosor estar na frente daquele império. A palavra vai dizer que após a tua morte, a morte de Nabucodonosor, Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, assume o trono. Mas agora a dinastia neobabilônica, ela entra em confronto, ela entra em colapso, porque agora então a palavra vai dizer que o reino de Nabucodonosor seria agora dividido. A palavra vai dizer que Evil-Merodach, após a sua morte, Nerissa assume o trono. Após Nerissa assumir o trono neobabilônico, a palavra vai dizer também: louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Labás-Marduk se assentaria no trono neobabilônico. A mesma palavra vai dizer também que agora Belsazar se assentaria no
Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra vai dizer que Beltesazar, ele brincou com aquilo que era de Deus. Tem muita gente também tocando no que não é para tocar. Tem muita gente brincando das coisas de Deus que não é para brincar. Mas a palavra vai dizer que a mensagem foi escrita mene, tekel farsim. Ah, meu querido irmão, contado fosse o seu reino, pesado fosse achado em falta, e hoje eu também te tiro do trono. A palavra vai dizer então que agora o império Arquimênida entraria em cena com Ciro o Grande. A palavra vai dizer que Ciro o Grande agora então ele daria permissão para que o povo voltasse do exílio, porque os 70 anos se passaram, missionário Denner, e a palavra vai falar que Ciro o Grande então ele vai dar a carta de alforria para o povo de Judá após os 70 anos. Sabe o que eu aprendo com isso, pastor Edmilson? É que muitas vezes eu e você se colocamos em cativeiro por algumas décadas, por alguns anos. Ei, colocamos em cativeiro a nossa vida, o nosso chamado. Passamos por coisas que não eram para ter passado. Passamos por situações a qual não deveríamos ter passado. Ei, mas tudo isso por falta de obediência, meu querido irmão. Ei, você só passa o deserto muitas vezes na sua vida porque você é desobediente à palavra de Deus. Você só passa pelo deserto muitas vezes na sua vida porque você deixa de escutar a voz de Deus. Ei, então você passa por situações a qual não era para você ter passado. Você perde promessas a qual não era para você ter perdido. Mas aí é tarde para correr atrás. É tarde para correr atrás daquilo que já passou. Mas Deus te deu a oportunidade hoje. Deixa eu te falar, igreja. Pega, porque você é inteligente. Ei, se você está aqui hoje, varão, é porque Deus te escolheu. Se você está aqui hoje, varoa, é porque Ele te chamou. Mas você fala: ah, presbítero, eu ando cansado, eu ando desanimado. Ah, quando vai chegar e vai se cumprir a promessa de Deus na minha vida? Ei, tenha paciência, porque quando a promessa estava para chegar, você meteu o pé, você meteu a mão pela cabeça. Agora quer acelerar o processo de Deus. Agora quer acelerar o processo que Deus tem na sua vida. Estava tudo pronto para ser entregue nas tuas mãos, mas você virou as costas, achou que estava tudo certo, arrumou as malas e saiu da igreja. Agora está reclamando do que, varão? Agora segura, agora é hora de descansar, agora é hora de esperar. Não há tempo para ficar pressionando Deus, até mesmo porque Deus não trabalha sob pressão, até mesmo porque Deus não trabalha sob aperto. Agora espera. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus é lindo, aleluia. Primeiro grupo liderado por Zerobabel, retornando do exílio. Zerobabel, governador de Judá, junto com Jesua, sacerdote. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor. A palavra vai dizer que Zorobabel e Jesus são levantados agora por Deus, o missionário Denner, para reconstruir a Jerusalém, porque a Jerusalém teria sido queimada, teria sido derrubada, os muros estariam no chão. Mas a palavra vai dizer que Deus então chamou Zerobabel e Jesua para que eles pudessem colocar a mão no arado. O que é colocar a mão no arado, presbítero? É trabalhar na obra de Deus, é trabalhar na casa de Deus. Ei, colocar a mão no arado é fazer aquilo que ninguém quer fazer. Colocar a mão no arado é você colocar a sua vida no altar, é você deixar o seu passado e nascer de novo para viver as
é você ter vida com Deus, é você fazer aquilo que seu ministério precisa que você faça, porque você foi chamado para ajudar, meu querido irmão. Você foi chamado para estar no lugar aonde Deus te colocou, e Deus te colocou para mexer no arado. Deus não te colocou para ficar sentado no banco de perninha cruzada. Deus não te chamou para ficar no banco falando mal da vida do seu irmão, não. Deus não te chamou para ficar no banco, meu querido irmão, olhando para o lado. Meu querido irmão, tem muita gente que vem para a igreja, mas está com o coração fora da igreja. Tem muita gente que vem na igreja, mas já não tem a presença de Deus. Tem muita gente que vem para a igreja, mas a sua alma está afastada de Deus. É aquele crente morno, é aquele crente frio. Meu querido irmão, deixa eu te dizer, hoje é noite de conserto. Hoje é noite de você fazer igual Zarubabel e Jesua. Põe a mão no arado, começa a levantar a casa novamente. Começa a pôr a casa em ordem, varão. Começa a pôr a casa em ordem, varão, porque casa bagunçada, meu querido irmão, vira lugar do diabo sapatear. Casa bagunçada vira lugar, meu querido irmão, de coisas erradas. Casa bagunçada. Santo Deus! Aleluia. O Espírito Santo se afasta. Põe em ordem a sua casa. A palavra vai dizer que Zarubabel agora e Jesua começa então a reconstruir Jerusalém, começa a reconstruir o templo. Mas a palavra vai dizer que um chanceler chamado Reum, agora também, ele queria impedir agora a construção do templo de Jerusalém. A palavra vai dizer então que Reum agora, ele reúne um grupo governamental, a qual então agora ele manda cartas para o rei, para que a construção fosse parada. E por algum momento então, o rei ordena que a Jerusalém pare de ser levantada. E agora, meu querido irmão e minha querida irmã, sabe o que eu vejo e o que eu começo a aprender através dessa pregação? É que muitas vezes, quando você tenta pôr a casa em ordem, sempre vai aparecer alguém para tentar parar a construção. Quando você tenta colocar as coisas em ordem, sempre o diabo vai mandar alguém para parar a construção. Deixa eu te dizer uma coisa, mas não é tempo de parar a construção, é tempo de pegar os tijolos, é tempo de mexer a massa, é tempo de virar o concreto e começar a construir. Começa a construir. Se parou a obra, volta de novo. Se parou a construção, não pare, começa novamente. Aleluia! É forte. Parou por quê? Estéreo. Por que parou? Porque apareceu um chanceler Aleluia. Reum no seu caminho? Não pare, continua. Eu vejo hoje no nosso cenário Glória a Deus. muita gente parando no meio do caminho. Aleluia. Quem já viu aqui aquelas construções bonitas de 2 andares, a coisa mais linda, mas está incabável. Verdade. É grande, mas não terminou. Tem Aleluia. coisas na sua vida que você começou, mas não terminou. Tem coisas na sua vida que você deixou pela metade, lembra? Tem coisas na sua vida que você começou, mas não terminou. Deus está mandando eu te dizer nessa noite: alabra ceia, alabra caia, decanta labra raia. Ei, Deus está falando, termina, varão. Começou, volta, termina a sua casa, termina a obra que te ordenei, termina a construção que coloquei na tua mão, porque eu
termina. Santo A Deus. palavra vai dizer que as obras pararam por um tempo. Foram quase 20 anos parada. Mas a palavra vai dizer agora Aleluia. que Deus fala com o profeta Jeú. E a palavra também vai dizer que o Senhor também fala com o profeta Zacarias. E fala, volta lá. Fala para Zorobabel. Fala também para Jeú voltar à reconstrução do templo. Glória a Jesus. Volta. Aleluia. Volta. Talvez faz 10 anos que a obra está parada. Talvez faz 20 anos que a obra está parada. Aleluia. Talvez já vai indo para 3 décadas que a obra está parada. Mas Deus está falando, volta, volta. Fala para os meus servos voltar. Fala para eles pôr a mão no arado novamente. Fala para eles reconstruir a casa. Fala para eles pôr em ordem a casa. Ei, Deus está falando, volta, 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 volta. Põe em ordem, põe em ordem, põe em ordem, põe em ordem. Aleluia. Glória. Glória. Fala Deus. Glórias a Deus. Então a construção ela volta. Mas a palavra vai falar que Tatenai, o governador persa, e Setar-Bozenai, o oficial, a palavra vai dizer então que eles tentam levantar novamente um decreto para parar a reconstrução. A obra estava quase no fim. E agora então a palavra vai dizer que esses homens se levantaram novamente para tentar parar a reconstrução. Aleluia, verdade. Sabe o que é isso, igreja? Às vezes você está tão perto de terminar Verdade. e aí você se deixa abalar por tão pouco. Às vezes estava tão próximo de você terminar aquilo que Deus tinha para cumprir na sua vida Aleluia. e por causa de um Reum, de um chanceler, ou por causa de um Tetenai e Setar-Bozenai, você para a obra. Verdade. A palavra vai dizer então que esses homens se levantaram para tentar parar novamente. Mas a palavra vai dizer que Dário, o Medo, ele achou cartas de Ciro, dando total liberdade para que a obra fosse terminada. Tem pessoas que tentaram parar a obra de Deus na sua vida, meu querido irmão. Tem pessoas que tentaram parar a obra de Deus. Aleluia. Ah, meu querido irmão, na tua casa, na tua família. Tem pessoas que se levantaram para parar. Ei, mas fica tranquilo, porque Deus colocou um decreto e falou: ei, a obra que eu tenho na vida dele, ela não para. A obra que eu tenho na vida dela pode até se levantar no inferno, pode se levantar, meu querido irmão, uma nação inteira, mas a obra que eu tenho na vida dela não vai parar. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ei, mas tu não serás atingido. Pode se levantar no inferno, pode se levantar Zequinha, pode se levantar Chicaveira, pode se levantar Pombagira, porque a obra que Deus tem na sua vida não para. Aleluia. Não para. Glória. Glória. É forte. Glória a Deus, aleluia. Deus. Mistério. A obra que Deus tem na sua vida não para. Glória. Segundo grupo que sai agora de Jerusalém, liderado por Esdras. A palavra vai dizer que Esdras era sacerdote e escriba, descendente de Arão. A palavra vai dizer que agora Esdras então sairia com o segundo grupo. Esdras também agora ele lideraria o segundo grupo a retornar então para Jerusalém.
Esdras, ele era culto nas leis mosaicas. Esdras, ele era culto na lei do nosso Senhor Jesus Cristo, nas escrituras mosaicas. A palavra vai dizer que Esdras, ele estabeleceria a ordem em Jerusalém. A ordem agora é o que? Essa ordem seria a ordem para o povo de Jerusalém voltar aos seus caminhos pela lei, porque o povo tinha se afastado, porque não estavam mais cumprindo as leis, estavam fazendo casamentos pagões, casamento com mulheres etéias. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer que esse segundo grupo, liderado por Esdras, retornaria a Jerusalém. O que eu vejo dentro dessa pregação, igreja, deixa eu te dizer uma coisa, é que agora Zorobabel e Jesua, eles levantaram a casa e também terminaram a construção de Jerusalém. Mas casa sem ordem, casa sem lei vira bagunça. A casa estava levantada, mas a bagunça no ambiente era generalizada. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta estar com a casa de pé, mas não tem ordem dentro da casa. Não adianta levantar a casa, mas a casa está sem disciplina. Tem muita gente dentro da casa, pastor Edmilson, mas também tem muita gente sem disciplina dentro da casa. Tem muita gente dentro da casa, missionário dele, mas também tem muita gente bagunçando a casa, pastor Edmilson. Tem muita gente dentro da casa, meu querido irmão, mas a casa está bagunçada, a casa está virada de ponta cabeça. Ei, casa bagunçada é oficina do diabo. Casa bagunçada, meu querido irmão, o diabo faz a ruaça. A palavra vai dizer que Esdras volta para Jerusalém, liderando o segundo grupo, mas para pôr as leis da casa em ordem. Tá com a casa bagunçada, irmão? Põe a casa em ordem. Não adianta ficar com a casa levantada, mas sem ordem. Aleluia. Forte. Você já viu, pastor, aquele cara que está com a casa levantada, mas a casa dele é uma bagunça? Aleluia. Está com a casa levantada, mas aceita prostituição dentro do lar. Está com a casa levantada, mas aceita entrar bebida dentro do lar dele. Está com a casa levantada, mas ele escuta música mundana. Está com a casa levantada, mas ele é maldizente, fala mal da vida dos outros. Está com a casa levantada, mas é linguarudo. Está com a casa levantada, mas fica apontando o dedo pro outro irmão. Então a casa está sem lei. Glória. Aleluia. O que adianta levantar a casa se a casa está sem lei? Glória a Deus. A palavra vai dizer que Esdras, ele colocaria a lei novamente em Israel. E agora Esdras, então, ele chamaria o povo a se arrepender e colocar a casa em ordem. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite eu te convido. Tá com a casa levantada, mas põe a casa em ordem, põe lei na casa. Se há algo que você tem colocado dentro da sua casa que não tem agradado a Deus, tira fora. Se tem coisas que você precisa tirar da sua casa, tira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente trazendo para dentro da casa dele aquilo que não é para trazer. Você já viu aquele varão, aquela varoa, que ele leva um monte de imagem de escultura para dentro da casa dela? Você já viu aquele varão, aquela varoa, que ele traz pessoas que não é para trazer dentro da casa dela, a qual vai trazer maldição para o seu lar? Toma cuidado com quem você leva dentro da sua casa. Glória. Toma cuidado com quem você põe para sentar na beira da sua cama, irmão, porque quarto é lugar de intimidade. Quarto não é lugar de levar qualquer pessoa, não. Quarto é lugar de intimidade de você e sua esposa. Tem gente que leva até gente conhecida para dentro do quarto da casa dela, pastor Edmilson. Ei, toma cuidado, varão. Põe a casa em ordem. Tira o que é para tirar. Faz uma faxina, limpa a casa. Ei, passa um pano, lustra móvel, deixa brilhando, para que quando Deus olhar para você, não possa achar o que te acusar. Aleluia. É verdade, pai. Glória.
A palavra vai dizer, Aleluia. e agora eu entro na minha pregação, que Neemias, agora, copeiro do rei Artaxerxes, a palavra vai dizer, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei Glória. por alguns dias. Neemias, ele escutou a mensagem, meu querido irmão, que Jerusalém estava até levantada, que Esdras tinha até colocado a lei, mas que os muros e as portas ainda estavam caídos, Aleluia. as portas estavam queimadas. E quando ele ouviu, ele chorou muito no seu coração. Ei, Neemias, agora ele lideraria os terceiro grupo a retornar do cativeiro. Aleluia. A palavra vai dizer que quando Neemias soube, ele se entristeceu. Sabe por quê, igreja? Porque quando você souber que seu irmão está caído, se entristeça pela vida do seu irmão. Quando você souber que seu irmão, então, ele caiu, meu querido irmão, não se alegre, mas se entristeça pela queda do seu irmão. Sabe por quê? Porque o que eu vejo no nosso meio é muita gente que às vezes sabe que o irmão está caído, e em vez de ele se entristecer, levantar um jejum pela vida do seu irmão, sabe o que ele faz? Ele se alegra, ele fala, ainda bem que ele saiu da igreja, porque agora ele não compete mais comigo, ainda bem que ele não volta mais. Deixa eu falar uma coisa, amar ao próximo é mandamento de Deus, amar o seu irmão como a ti mesmo é mandamento do papai. Não é eu que estou falando, não é o presbítero Camilo que está falando, mas isso é Bíblia. Ei, quer Bíblia? Eu vim trazer Bíblia para você essa noite. Quer palavra? Eu vim trazer palavra. Presbítero, não vim trazer chave de carro, não sou concessionária, não venho trazer chave de apartamento, não trabalho no ramo imobiliário. Eu vim trazer palavra, palavra que cura, palavra que salva e liberta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra vai dizer que quando Neemias soube que o seu povo estava com os muros de Jerusalém derrubados, as portas queimadas, ele se entristeceu, levantou um jejum, e agora então a palavra vai dizer que ele vai se apresentar ao rei Artaxerxes, e quando ele se apresenta ao rei, o rei vai olhar para Neemias e vai falar, Neemias, eu te conheço, o seu semblante não é assim, você nunca se apresentou na minha frente dessa maneira, o que está acontecendo, Neemias? Então a palavra vai dizer que Neemias vai falar a situação do povo de Jerusalém para o rei Artaxerxes. A palavra vai falar que então, que o rei vai dar ordem, vai dar carta para Neemias, para que Neemias pudesse comandar o terceiro grupo e voltar para Jerusalém, para colocar os muros de pé da cidade e para colocar as portas novamente na casa. Sabe por quê, meu querido irmão e minha querida irmã? Porque casa sem porta fica vulnerável, casa sem muro fica vulnerável. Deixa eu te dizer, não adianta levantar a casa, não adianta ter lei na casa, mas a casa fica aberta para o diabo entrar. Não adianta ter casa, não adianta ter lei, e a casa fica sem porta para o diabo entrar. Tem que tampar as brechas, tem que tampar o muro, tem que fechar, tem que colocar guarda, tem que fazer vigilância. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra também vai dizer que quando Deus fala com Noé, constrói uma arca, mas também coloca batuque na arca. Sabe o que é batuque? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Batuma, Noé, batuma. Noé batumou a arca. O batume era um barro usado naquela época para fechar as brechas, para que Aleluia. a água não pudesse entrar dentro da arca.
Glória a Deus. Deus está mandando eu te dizer hoje, nessa noite, irmão. Pega a igreja, porque você é inteligente, hein? Batuma a sua arca, batuma a sua casa, põe porta na casa, levanta o muro. Não adianta levantar a casa e deixar sem muro. Não adianta levantar a casa e deixar sem porta. Não adianta levantar a casa e deixar sem lei, pastor Edmilson. Aleluia. Você já viu aquela casa bonita, pastor? Mas não tem muro. Glória a Deus. Aí o ladrão passa, vê a casa sem muro, ele vai falar o quê? Tá fácil para entrar. Não é? Aleluia. Aleluia, Deus. Verdade. Tá fácil para levar umas coisinhas daí. Não tem muro, tem casa. Tem até ordem na casa, mas não tem muro. E também não tem Aleluia. porta. Glória a Deus. Aí fica fácil. Não adianta estar com a casa de pé, irmão. Não adianta estar com a casa de pé, homem e mulher, mas a casa não está com muro em ordem. Não adianta estar com a casa de pé, irmão, varão e varoa, e a casa está sem porta, hein? Coloca a porta na casa, coloca muro na casa. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra vai dizer que agora, quando Neemias recebe a carta de Deus, a carta do rei, desculpa, agora, para voltar para Jerusalém, também não deixa de ser uma carta de Deus, né? Porque Deus o escolheu. Aleluia. Então fui ao governador está além do rio e dei-lhe as cartas do rei. Aleluia. E o rei tinha enviado comigo capitões de exércitos e cavaleiros. A palavra vai dizer então que ele foi além do rio Aleluia. e entregou as cartas que o rei tinha dado a Neemias. E foi com soldados e cavaleiros. Glória. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, nessa noite, para terminar essa pregação. Muita gente vai olhar para você e vai ver que você não tem nome. Muita gente vai olhar para você e vai ver que talvez você é auxiliar do pastor, que talvez você está no banco de igreja. Mas fica tranquilo, porque quando Deus te exaltar, Ele vai colocar a carta na sua mão. Quando Deus te exaltar, Ele vai mandar exército caminhar no seu lado. Aleluia! Chegar aonde você nunca chegou. E quando você chegar lá, você vai ser bem recebido, você vai ser bem tratado, você vai ser bem visto. Pode não ter nome, mas tem carta. Pode não ter nome, ei, mas tem, meu querido irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A carta de alforria. Kadosh Baruch Adonai. Pode não ter nome, mas Deus entregou uma carta para você. Neemias era copeiro do rei, pastor. Não tinha nome, não era conhecido. Abba Adonai. Aleluia. Mas agora ele atravessou o rio. Chegou o general do outro lado e falou: tá aqui a carta. O general olhou e falou: nossa, mas esse aí não é Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes? Mas como assim Neemias está trazendo a carta de alforria para atravessar o rio, para pegar as madeiras, para construir os muros, para colocar as portas? Calma aí, Neemias é pequeno, mas agora com a carta ele é grande. Ah, meu querido irmão, calma aí, que eu vou falar de novo, porque eu acho que você não pegou, hein? Neemias era pequeno, mas a carta que dava euforia para ele era grande, porque era do rei. O rei te colocou uma carta na sua mão. Segura essa carta aí e não perde. Segura
Pode não ter nome, mas tem carta. Aleluia. Pode não ter nome, mas tem carta. Pode não ter nome, mas vai ser reconhecido. Glória. Pode não ter nome, mas vão ter que olhar para você e vão ter que engolir. Pode não ter nome, mas vão olhar para você e vão falar: não, não acredito. Era viciado, era traficante, era usuário de droga, era prostituto, mas vai ter que te engolir. Porque quando vê você, vai falar: Aleluia. podia ser qualquer um menos ele, mas vai ter que te engolir. Porque quando olhar pra você, vão ver que você tá mudado, vão ver que você tá diferente, vão ver que você não é mais a mesma pessoa. Ei, vão ter que olhar pra você e aceitar. Vai ter que olhar pra você e falar: realmente, foi o rei que canta. Realmente a labra canta. Decanta labra raia. Decanta surianda. Vai ter que olhar e vai ter que aceitar. Vai ter que olhar e vai ter que falar: realmente foi o rei que mandou ele. Foi o rei que chamou ele. Foi o rei que deu a carta pra ele. Foi o rei que escolheu ele. Foi o rei que chamou ele. Glória. Foi o rei. Narabá. Se o rei te chamou, Nurié. Narabacaçá. se o rei te chamou, Glória. irmão, não sei se você está entendendo essa aplicação. É muito Aleluia. lindo isso. Glória. Casa em ordem. Zarubabel e Josué. Leia. Esdras. Aleluia. Não importa, Neemias. Louvado seja Deus. Levanta a casa. Põe lei nela. Põe porta. E também põe muro. Porque assim o diabo não vai conseguir passar. Ei, é uma conjunção. Tem que estar tudo ligado, ei? Você tem que estar ligado no Pai, para ligar no Filho, para ligar no Espírito Santo. A casa tem que estar de pé. A casa tem que ter regras e ordem. A casa tem que ter muro e porta. Ei? Então tudo é uma ligação. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Vai pegando nessa noite, porque a palavra que eu vou trazer pra você hoje é palavra de cura, é palavra de libertação, é palavra de vida. Talvez você chegou aqui hoje com a casa toda desarrumada. Talvez você chegou aqui hoje até com a casa de pé, mas com o muro caído. Talvez você chegou aqui hoje com a casa de pé, com o muro levantado, mas com a casa sem porta. Talvez você chegou aqui hoje com a casa levantada, com o muro levantado, com porta, mas a casa está sem ordem, a casa está sem regra. Mas se você então levantar a casa, pôr ordem na casa, pôr muro na casa e pôr porta na casa, então hoje você sai daqui com a sua vitória. Hoje você sai daqui levando aquilo que você veio buscar. Hoje não vai ter tetenai nem tupias para tirar você dos caminhos de Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Se você sair daqui hoje, não vai ter nem sambalate nem tubias na sua vida. Aleluia. Porque a palavra vai dizer que quando Neemias tentava reconstruir os muros, também apareceu um sambalate e tubias na vida deles. Assim como apareceu para Zorobabel e Jesua, assim como apareceu para Esdras. Sabe, porque sempre vai aparecer alguém. Sabe quando está tudo certinho, aí vem aquela palavra de desânimo? Ah, para com isso. Aleluia. Você vai continuar com isso até quando, com essa fé sua boba aí, Glória a rapaz? Deus. Larga esse Deus seu aí. Vamos adorar outros deuses. Vamos para macumba, vamos pro terreiro. Vamos buscar lá fora. Abandona esse Deus aí e morre. Não foi assim que a mulher de Jó falou para ele? Jó falou: mulher, nu eu vim, nu também eu posso voltar. Ah, varão, Jó tá falando para a mulher dele assim: entenda, mulher, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ah, varão, ah, varoa, ei, se você pegou a palavra hoje, você vai sair daqui com a
princípio e o fim. Ah, meu querido irmão, a raiz de Jessé, a geração de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa, ele manda eu te dizer assim, que hoje a sua vitória chegou, que hoje a sua casa foi renovada, que os muros foram levantados. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai embora do mesmo jeito. Aleluia. Glória. Quem entendeu a mensagem, deixa eu ver. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo Deus. Casa bagunçada? Não. Aleluia. Mas casa levantada com ordem? Casa levantada com ordem, Glória a Deus. com muro e com porta, é assim que tem que ser a vida do cristão. Louvado. Não pode ter brecha para o diabo entrar. Tem que estar tudo fechado. Aleluia. Feche todos os caminhos que o diabo pode entrar na sua vida. Não deixe brecha para ele. Vai embora com essa palavra, pois assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E as palmas Aleluia.